Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar do clássico Pânico, de 1996. Inclusive, tá aí o pôster clássico do filme, que é o primeiro pôster, né? Quando eu fui na locadora e aluguei o Pânico pela primeira vez, eu vi esse pôster muito icônico, porque não tem Ghostface, não tem nada no pôster, é só a cara da Drew Barrymore, né? Ali assustada, que é um pôster que eu acho muito icônico. Esse filme, ele é dirigido pelo mestre do terror, o Wes Craven, que ele já fez A Hora do Pesadelo, A Maldição de Samantha, vários filmes de terror ali dos anos 80, anos 70, Aniversário Macabro, então ele dispensa, né? Dispensa apresentações. No elenco, a gente tem a Neve Campbell, que tá em praticamente todos os filmes, né? Só ficou fora do sexto filme do Pânico. A Courtney Cox, que ela fez Friends também, e o Matthew Lillard, que ele é nosso eterno salsicha lá do filme do Scooby-Doo. Bom, o Pânico, ele vem ali no meados dos anos 90, ali, né, 96, e é uma época em que filmes de terror slasher já estavam defasados, né? Era uma época em que tava aquelas sequências ruins do Sexta-feira 13, da Hora do Pesadelo, e o Wes Craven, ele queria renovar, trazer um pouco de metalinguagem, né? Porque o Wes Craven, ele sempre gostou da metalinguagem no cinema. E ele fez isso 2 anos antes com A Hora do Pesadelo 7, O Retorno do Fred Krueger, que é um filme totalmente metalinguístico e tal, só que ele queria brincar mais, se aprofundar mais nisso, e aí ele teve a ideia do Pânico em 1996, né? Ele, não só ele sozinho, os roteiristas, produtores e tal, deram um sinal verde para ele fazer essa ideia. Bom, o primeiro filme e os outros também, eles têm aquela vibe meio de filme italiano giallo, sabe? Que é aqueles filmes de quem é o assassino. Só que o Wes Craven, ele misturou isso, né? Dessa questão dos filmes giallo, dos filmes de quem é o assassino, com o estilo mais teen anos 90, né? O estilo mais adolescente, slasher adolescente americano. Então, para deixar o filme mais dinâmico, porque eu particularmente, eu acho esses filmes giallo italiano bem chatos, né? Porque é um filme que é basicamente só diálogo, só cogitação, filme de investigação. Aqui não, aqui ele mistura elementos de giallo com o slasher clássico, né? E brinca muito com a metalinguagem. Então eu acho isso sensacional, né? Essa brincadeira. Bom, é um filme que é um clássico indiscutível, né? É um filme muito, muito bom, né? Um dos clássicos, assim, do cinema slasher. Eu acho que em alguns aspectos ele envelheceu mal, já vou dizer isso mais aprofundado, né? Ele tem uma direção muito boa, a direção do Wes Craven, ela é muito boa, é muito ágil, é um filme muito ágil, muito bem montado, né? Porque ele tem aquela montagem estilo filme clássico, sabe? Estilo, é uma montagem mais clássica, mas que funciona, né? As atuações estão muito boas, principalmente do trio principal, né, que é a Courtney Cox, a Neve Campbell e o David Arquette, e é um trio muito bom, e o filme, ele brinca muito com essa metalinguagem, tem negócio de protagonista falso, tem as regras do slasher, né, então tem tudo isso nesse filme que é algo que é muito sagaz. Nesse filme é um filme ágil, e só que assim, ele pra mim, ele tem alguns problemas. Algumas coisas envelheceram mal, principalmente ali na questão da própria direção do Wes Craven, do roteiro também, principalmente, e muita coisa ali que você já mata se você não viu o filme, não tem spoiler do filme, que eu acho meio impossível, né? E você vai assistir pela primeira vez, e você não sabe nada sobre o filme, eu acho que você já mata quem é o assassino nas primeiras cenas, sabe? Porque
chega uma hora no filme que fica muito na cara quem é pelo menos um dos dois assassinos. Fica muito na cara. Então é algo que eu acho que nessa parte envelheceu mal, principalmente por conta de algumas atuações, já vou dizer mais pra frente sobre isso. Mas o filme ele tem um roteiro muito bom, ele tem uma direção muito boa, um filme muito ágil, então eu acho que ele se sustenta sim até hoje, apesar desses problemas que ele tem. Ele não tem problema de ritmo, ele é um filme que ele tem quase 2 horas de duração e ele passa muito rápido. Ele passa muito rápido, é muito ágil e eu me surpreendi revendo porque eu não lembrava muito disso, mas eu acho que esse é o filme mais gore da franquia, né? Porque ele tem umas cenas bem grotescas, bem sangrentas mesmo, né? Eu acho que talvez seja o filme mais sangrento da franquia, né? Não é o meu favorito é o segundo filme, até hoje, mas ele fica ali no segundo lugar, vamos dizer assim. Talvez eu faça um vídeo ranqueando todos os filmes do Pânico quando eu assistir o novo. Mas enfim, o filme ele tem uma introdução com a Drew Barrymore, que na época ela era bem famosa, ela estava em alta nessa época. E colocaram ela como uma falsa protagonista, né? Nessa introdução. E as introduções de Pânico é um show à parte, porque cada introdução é como se fosse um curta-metragem que funciona sozinho. Se você assistir só a introdução de cada filme e parar ali, tá tudo bem, porque a introdução dos filmes já funciona por si só. Ela recebe uma ligação, né, a Drew Barrymore, e é um cara falando sobre filme de terror, porque ela tá sozinha em casa e tal, e aí o cara ele começa a fazer uma tortura psicológica, começa a falar que vai matar ela se ela não acertar as perguntas dele sobre filme de terror e tal, e aí o cara, o assassino lá, tá no telefone, ele mostra o namorado da menina ali na varanda, amarrado e tal, já meio arrebentado, e ela fala, o assassino fala, se você errar as perguntas, eu vou matar. E aí ele faz uma pergunta que é assim, quem é o assassino de Sexta-feira 13? E ela responde, Jason. Só que ele fala que a resposta é errada porque ele menciona Sexta-feira 13, o primeiro filme. E no primeiro filme o assassino não é o Jason, o assassino é a mãe do Jason, como a gente viu aqui na review do primeiro Sexta-feira 13, link aqui nos cards. E aí ela erra, né? E o assassino, ele mata o namorado off-câmera, a gente só vê o estrago que fez. E é muito grotesco, olha só, é muito gore, o intestino do cara pra fora, então é algo bem grotesco ali, essa primeira morte do filme. Isso é tipo 2 minutos, 3 minutos de filme, por aí, né? E ali a gente tem a protagonista, aí a gente vê pela primeira vez o Ghostface, ele persegue ela e tal, e ele mata ela, né? Esfaqueia ela no peito. Os pais chegam e a encontram morta nessa cena grotesca ali dela enforcada com o intestino todo pra fora, né? E essa é a introdução do filme. Ele apresenta uma protagonista, que é a Drew Barrymore, que era uma menina famosa na época, e que brinca com isso, né? Que é uma protagonista falsa, que ela morre logo na introdução do filme. A gente pensa que essa introdução vai seguir o filme e tal, só que não. Então é algo muito bacana essa introdução. Eu gosto muito das introduções dos filmes do Pânico. São introduções muito legais, muito memoráveis, principalmente porque eles têm essa mania de colocar pessoas famosas para fazer as introduções, né? Essas participações especiais. Então eu acho muito bacana essa introdução e muito gore, né? Vocês viram que tem muito gore nessa introdução. Infelizmente, essa é a parte mais gore do filme. Essa introdução. As mortes que a gente vai ver ao longo do filme não são tão gore quanto essas. Tem muito sangue e tal, mas não são tão grotescas quanto essa cena de introdução. Bem, a gente agora é apresentado a protagonista de verdade, a Sidney Prescott e o namorado Billy, né? Que ele entra ali, tem uma cena, uma piada legal, que ele fala que lembrou dela porque ele estava assistindo O Exorcista. Ele estava em casa vendo O Exorcista, ele entrou pela janela dela e ele fez lembrar dela, O Exorcista, né? E aí tem essa parada que é muito de Final Girl, de filmes slasher, né? Que é aquele dilema do sexo, né? Que o namorado da protagonista quer transar, ela não quer e tal, então tem essa parada, né? Corta pro dia seguinte, a gente tem aqui
a cena da galera, né? É a galera que são os amigos ali, tem o Stu, tem o Randy, e é legal que cada um ali tem a sua personalidade. Isso eu acho legal, porque ele desenvolve, o Wes Craven, ele sabe fazer isso, né? Apesar de serem adolescentes de 30 anos, né? Como os filmes ali da época, é muito legal, principalmente na atuação, mas tem a personalidade de cada um. Por exemplo, o Randy, ele é o cara nerd cinéfilo, que é fã de filmes de terror. O Stu, ele é mais babaca. O Billy, ele é mais introvertido, o namorado da Sidney. A Tatum é mais aquela menina mais popular. Então tem, assim, esses traços de personalidade. Tá certo que alguns são bem menos desenvolvidos do que outros, mas eu gosto disso, desses traços de personalidade que cada personagem tem nos filmes do Wes Craven. E ali eles estão debatendo sobre o assassinato da amiga deles, porque a Drew Barrymore, a gente descobre que a Drew Barrymore era uma estudante da escola, né? Era uma menina que estudava ali na escola e tal, e eles começam a cogitar ali quem matou ela, quem é um assassino, o que que houve, e aí a gente já vê que a escola tá cheia de repórter, então já começa esse auê ali na escola. Aí a gente tem uma cena da Sidney ligando a TV, e aí a gente tem a história, tá passando uma reportagem sobre a mãe da Sidney, que há um ano atrás a mãe da Sidney simplesmente foi assassinada. E o suspeito de assassinar a mãe da Sidney era um cara chamado Cotton, né? Que ele foi preso e tal, mas ele é suspeito, não sabe muito bem a motivação, não sabe muito bem o que aconteceu, então tem esse mistério no ar sobre o assassinato da mãe da protagonista, né? E nesse meio tempo a gente tem a primeira ligação do assassino pra Sidney na franquia, né? E a Sidney zoa e tal, e é uma coisa legal que a Sidney, ela não é aquela Final Girl padrão, aquela protagonista de filme de slasher padrão, que é aquele tipo de protagonista que é muito burrinha, que tá sempre em perigo. Não, ela é bem sagaz, porque aqui ela claramente, na primeira ligação do assassino pra ela zoa com ele fala, eu tô te observando, ela bota o dedo no nariz, fala, o que é que eu tô fazendo então? Então tem muito isso, né? E aí começa o primeiro confronto dos dois. E isso é uma coisa que eu gosto muito nesse primeiro filme, que até se perdeu um pouco nos outros filmes, que assim, o Ghostface, o assassino, pelo menos nesse primeiro Pânico, ele é todo estrambelhado, ele tropeça e cai, sabe? Então a gente vê que não é um assassino com experiência, sabe? É alguém que é todo desajeitado. Então, assim, a Sidney consegue driblar ele, e ele cai no chão, ela empurra ele. Então, ele é todo destrambelhado e a Sidney é sagaz. Então ela é inteligente, ela tem umas tiradas inteligentes, ela simplesmente sai correndo, ela se tranca no quarto e tal, né? Por quê? Porque o assassino fechou a porta, porque ela queria sair pra rua. Então tem essas inteligências, assim, da Sidney, né? Mas o assassino deixa ela em paz e logo depois aparece, entrando pela janela do quarto dela, o Billy. Né? O Billy. E é aqui que temos aqui a primeira cena que envelheceu muito mal, porque o celular do Billy, ele vai lá abraçar a Sidney e o celular do Billy cai no chão. Logo, o celular do Billy caindo no chão, a Sidney começa a suspeitar do Billy, porque ele tava com o celular e o celular dele caiu no chão. Hoje em dia, isso não faz sentido, né? Quem assistiu o filme Os Adolescentes de Hoje em Dia, porque todo mundo anda com celular. Na época não era tão comum, na época não era comum andarem com celular assim, principalmente o adolescente. Então ela suspeitou dele só porque o celular dele caiu no chão. Hoje em dia não ia ter suspeita, né? Então é uma cena que envelheceu meio mal, né? E claro, o Billy é preso logo depois disso. Aí a gente é apresentado a repórter Gayle, né? A Gayle Redders, que ela é uma repórter sensacionalista, né? Ela faz essas matérias mais voltadas pro sensacionalismo, então tem essa questão também, e também ao policial, o xerife Jury, ali, né, que inclusive ele é irmão da Tatum, né, que é a amiga da Sidney, né. A Gayle, a Sidney e a Gayle, ela já tem essa rivalidade, né, porque a Gayle, ela cobriu
a reportagem da mãe da Sidney, né, da morte da mãe da Sidney, e a Gale, ela coloca o Cotton, né, o Cotton como inocente, e a Sidney tem essa rixa já com a Gale, então aí a Gale quer entrevistar a Sidney nesse meio ali, que ela foi atacada pelo assassino e tal, ela pergunta se tem alguma ligação com o assassino da mãe dela, e a Gale acaba tomando um soco, que é uma coisa padrão na franquia. A Gale sempre vai tomar um soco em algum momento, em algum filme da franquia Pânico, né? A Sidney vai dormir na casa da amiga e na casa do Dewey, né? E aí temos aí uma nova ligação, sendo que o Billy tá preso. O Billy, que é o principal suspeito, ele tá na cadeia, tá preso nessa hora, né? Então como é que ele vai fazer essa ligação pra Sidney? E muito importante também, o assassino, ele disfarça a voz, né? Ele tem um modulador de voz. Então não dá pra saber quem é ali pelo assassino, né? Mas fica por isso mesmo. Aí no dia seguinte a escola tá um caos, tem uma galera com roupa de Ghostface, porque a roupa de Ghostface na franquia Pânico é estabelecido que é uma roupa de Halloween padrão que você compra em qualquer loja, né? Então não dá pra investigar da onde saiu essa roupa e tal, porque é uma roupa padrão de Halloween, né? Aqui no universo Pânico, né? Então eles estão zoando na escola e tal, e a Sidney vê que o Billy, ele é solto, porque a polícia investiga o histórico de ligação dele e vê que ele tá solto e tal, mas isso estremece a relação entre ele e a Sidney, né? Aí a gente é apresentado ao diretor da escola, que o diretor da escola, ele tá puto, né, que estão zoando tudo na escola dele, essas coisas assim, né? Ele até expulsa os alunos, essas coisas assim. A gente tem uma cena legal da Sidney no banheiro que mostra um pouco o trauma da Sidney, porque ela ouve, na verdade, ela fica escondida no banheiro, ela ouve as meninas mais populares falando que a Sidney era maluca, cogitando a Sidney como assassina, falam que ela que matou a mãe. Então tem todo esse lance da Sidney ter esse certo trauma da morte da mãe e tal, né, que mostra aqui nesse filme, né. E a gente vê o assassino ali no banheiro, numa cena legal que ela olha assim pra baixo, né, do banheiro, assim, dos vasos, o assassino tava em cima e depois ele desce. E aí tem uma mini perseguição capenga aqui no banheiro, né, que, de novo, a Sidney, ela desliza, ela dá um carrinho no Ghostface, né, e sai. Então é aquela situação que eu falei, que é um assassino meio atrapalhado, né, e a Sidney é mais sagaz, então ele não consegue pegar a Sidney por causa disso, né. E aí a gente tem ali uma cena que o Stu convidando a Sidney para uma festa, que eles vão dar uma festa à noite, né? Eles vão dar uma festa da noite lá na casa dele e tal, né? Então, e isso já é o início do terceiro ato. Então é isso que eu falo. O filme, ele é muito ágil, ele chega ali pro finalmente, pra situação final, de uma forma bem rápida até, né? Então, é algo que eu acho legal. É algo que eu acho legal. A gente vê o diretor sozinho ali na escola e tal, né? E é uma coisa legal que o diretor é meio cagão, ele se assusta com o próprio reflexo no espelho, essas coisas assim, né? E ele vê o faxineiro, e aqui tem uma coisa legal, que é uma referência, A Hora do Pesadelo é uma referência ao Fred Krueger, né? Que é outro filme dirigido pelo Wes Craven, que aqui o faxineiro tá com a roupa do Fred Krueger, e esse faxineiro é interpretado pelo próprio Wes Craven, né? Pelo próprio diretor. Então esse daqui é uma referência legal, e o nome do faxineiro é Fred. Então é uma referência legal, e claro, o diretor acaba sendo morto pelo Ghostface ali, né? E aqui a gente tem a cena do Randy sendo confrontado pelo Billy e pelo Stu na locadora, que o Randy, ele trabalha na locadora, ele fala que todos são suspeitos e tal, né? Aí ele fala do Billy, o Billy aparece, sendo que essa cena é um pouco anticlimática, digamos assim, porque depois eu já vou falar um pouco da atuação, que claramente a atuação dos dois ali, do ator que faz o Billy e do ator que faz o Stu, é claramente atuação de psicopata, sabe? O Billy fica com a cara assim,
você, não sei o quê. Então é uma coisa bem caricata de atuação que se você nunca viu o filme e olha para os dois atuando dessa forma, você fica, porra, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí entre esses dois aí, cara, confrontando Randy, né? Anoitece, tá rolando a festinha lá na casa deles e tal. Aí a gente tem ali a Gale e o Dewey do lado de fora. O Dewey tá fazendo a guarda ali, né? E a Gale, e aí começa a ter o clima, né, no casal principal do filme, né? Que é a Gale e o Dewey, o casal principal da franquia, podemos dizer assim, né? Pelo menos até um certo momento da franquia. E a Gale, ela quer investigar ali, investigar aquela festinha, porque ela acha que pode acontecer alguma coisa e tal, né? Ela planta ali uma câmera ali na festa, e depois sai, né? E tem aquele confronto dela com a Sidney de novo e tal, mas acaba ficando por isso mesmo. A amiga vai pegar cerveja. Ali é aquela cena clássica da amiga indo pegar cerveja e fecham ela e ela se depara ali com o Ghostface, que ele aparece ali, né, numa espécie de... na garagem, né, na garagem da casa dele. Tem uma geladeira na garagem. O americano não sei dizer como que é, por quê, né? Mas aí o Ghostface aparece e tal, ela começa a zoar, tipo, ai, não me mata, senhor Ghostface, o cara aparece na sequência e tal, tem essa brincadeira aqui de metalinguagem, porque ela pensa que é zoeira, né? Mas não é zoeira, ela acaba sendo morta, ela tenta sair pela casinha do cachorro, né, que tem no portão da garagem, o Ghostface aperta pro portão subir, né, e ela simplesmente é esmagada ali no teto do portão da garagem, né. O Billy tá na festa, a Sidney também, eles vão pro quarto, né, e ali a Sidney perdoa o Billy, se é que você me entende. Sim, acontece entre Sidney e Billy o rally rola, o bom rally rola, que é mais uma quebra dos clichês ali de filme slasher dos anos 80, né? Que a protagonista, a Final Girl, é sempre a virgem, né? É sempre a menina que não transa. Aqui não, a Sidney transou com o Billy, né? E aqui tem uma cena do Randy, que é o cinéfilo ali com Halloween passando no fundo, né? Que ele explica as regras do terror, né? Que ele explica que justamente isso, que se você transar você morre, né? Que você não pode falar que vai voltar, porque senão você não volta. Então tem essas regras que ele explica ali no filme de terror, né? Que é muito bacana, é uma cena bem divertida, né? Aqui tá aquele climão ali entre a Gale e o Dewey, né? Que eles estão andando ali, aí eles vão lá, se pegam e tal, só que é interrompido por uma informação que o Dewey ele vê ali, que no meio do mato eles encontram abandonado o carro do pai da Sidney, que nessa hora do filme, eu nem coloquei cena do pai da Sidney aqui, porque ele só aparece em uma cena no começo do filme, e é uma cena de tipo 20 segundos, sabe? E depois o cara simplesmente some, ele fala que vai viajar e simplesmente some do filme. E aí nessa hora a gente nem lembra que o cara existe, né? A gente nem lembrava. Tipo, caraca, existe o pai da Sidney. Então tem essa coisa aqui que é o pai da Sidney. Aqui eles encontram. Aí a gente se lembra. Lembrei do pai da Sidney, que o cara existe no filme, né? Na pós-transa tem outra subversão aqui, né? Porque quem transa é morto e tal, o casal, né? Mas aí a Final Girl fica, mas o Billy acaba sendo esfaqueado pelo Ghostface, o que dá a gente essa pista, né? Que não é o Billy o assassino. Porque se o Ghostface esfaqueou o Billy, não é o Billy o assassino. Aparentemente morreu aqui, né? A gente não sabe, né? E por que não, né? De passeio, o câmera da Gale também é morto ali, ele é degolado, né? E tem uma cena legal, uma cena que eu gosto muito nesse filme, é que a Gale, ela vai pra van ali, né? Pra van da reportagem, e ela vê ali sangue no para-brisa ali, né? Bagulho bem, bem grotesco. E a gente vê que é o câmera, né? O câmera no teto da van, que é muito bacana ali. E aí a gente vê também, acontece também nesse meio tempo uma perseguição entre o Ghostface e a Sidney, ela consegue desviar dele, mas aí ela volta pra casa e ela vê que o Dewey, ele é esfaqueado ali pelas costas, ali pelo Ghostface, né? A Sidney, então, pega a arma do Dewey, né? E aí ela vê
que o Billy tá vivo. O Billy, ele desce das escadas ali, ele tá vivo, aí chega o Randy e fala, tá todo mundo morto, não sei o que e tal, né? Aí o Billy, todo mundo enlouqueceu, o Stu enlouqueceu, não sei o que, e aí o Billy, ele pega a arma, que tava na mão da Sidney, e ele se revela o assassino, né? E ali ele atira no Randy, né? Atira no Randy, deixa o Randy desacordado e o Billy é o assassino. Ué, mas como é que o Billy é o assassino se apareceu o Ghostface esfaqueando ele? Sim, porque uma tirada boa que eu acho sensacional nesse filme e nos filmes do Pânico como um todo é isso, porque tem mais de um assassino, não é só um assassino. Tem mais de um assassino e o segundo assassino é o Stu, o babaca ali, né? Que ele é o segundo assassino. E aqui a gente é revelado a motivação e o plano dos assassinos. A gente vê que aquele ali, ó, aquele é o pai da Sidney. Eles pegaram o pai da Sidney, né? E qual é a lore da parada? O Billy, ele pegou a mãe da Sidney transando com o pai dele. E isso acabou com o casamento dos pais do Billy, certo? E isso fez o Billy matar a mãe da Sidney um ano atrás. E ele incriminou o Cotton, que é inocente, né? E depois disso, ele quis matar todo mundo e matar a Sidney, matar os amigos da Sidney, e acabar não só matando a Sidney, acabando com a família dela, como ele também quer incriminar e ele e o Stu saírem como heróis da parada. Tipo, eles querem matar a Sidney, o pai da Sidney, né? E eles querem colocar a culpa no pai da Sidney, que o pai da Sidney pegou ali a traição da mãe da Sidney, ele matou a mãe da Sidney, depois matou a Sidney e se matou e tal, e ali os dois vão sair como heróis da parada, vão ganhar fama, essas coisas todas. Então, o plano deles é esse, né? E a motivação dos assassinos, que é uma motivação muito boa até. É um plano, é uma motivação muito boa. Talvez o plano não seja tão bom assim, mas é uma motivação válida, né? Até, né? Só que aí eles querem sair feridos, né? Para dar mais, para convencer mais, né? Que eles estão ali todos ferrados e tal. E sim, aí um começa a esfaquear o outro. Só que o Billy, ele esfaqueia o Stu de uma forma muito agressiva. O Stu fica até enjoado, fica até tipo ali sofrendo, no caso, né? Só que enquanto tá um esfaqueando o outro, aí que tem uma parada legal que ali tu vê que eles são burros, né? Que os assassinos são burros, que eles não têm a sagacidade, a experiência de um assassino profissional. E enquanto ele tá um esfaqueando o outro, eles deixam a arma ali dando sopa e a Gale aparece ali com a arma, né? E os dois esquecem simplesmente a Sidney ali atrás, que a Sidney era a refém, esquecem a Sidney, o pai da Sidney, e vão em cima da Gale, né? E ali, né, a Gale é apagada, eles dão ali um nocaute na Gale, só que nesse meio tempo, claro, a Sidney sumiu, porque é aquilo que eu falei, a Sidney, enquanto eles são burros, a Sidney é esperta. Obviamente, ela não ia ficar ali parada esperando eles apagarem a Gale pra voltar a falar com ela. Ela sumiu nesse meio tempo, ela fugiu, né? E aí tem uma cena que também envelheceu meio, uma cena meio que pra que isso, né? Uma outra cena que eles vão procurar a Sidney e a Sidney, ela aparece ali com a roupa do Ghostface e com guarda-chuva e começa a espetar o Billy com guarda-chuva, né? Não sei por que a Sidney, ela colocou a roupa do Ghostface para fazer esse ataque surpresa, não precisava, né? Mas essa cena também tem uma brincadeira legal com clichê de terror, que é sempre a protagonista se escondendo dentro do armário e o assassino encontrando ela. Nesse caso, o Billy, ele vai para encontrar com ela no armário, só que antes dele encontrar com ela, ela já sai do armário e ataca ele. Então é uma coisa bacana, né? Uma coisa bem legal que tem nesse filme, que é essa quebra dessa expectativa, né? O Stu acaba morrendo com uma TV na cara, né? Uma TV de tubo pesadíssima caindo na cara dele e ele eletrocutando ele, né? Ou seja, morreu mesmo, né? E o Billy, a Gale acorda, né? O Billy, ele vai atacar a Sidney, só que a Gale acorda e acaba dando um tiro no Billy, né? Que o Billy, ele apaga a Gale, só que ele não pega a arma de volta, então tem essa parada, né?
E aqui a gente tem os sobreviventes, né? A gente vê ali que o Randy, ele tomou, apesar de ter tomado um tiro, ele tá vivo ali, que ele tomou um tiro no ombro. E o Randy fala, ó, nesses filmes de terror, o assassino ele sempre acorda para dar um susto final, né? E aí quando o Billy ia acordar, a Sidney dá um tiro na cabeça dele, né? Na hora que ele ia dar esse jump scare final que sempre acontece nesses filmes, ou seja, não acontece esse jump scare, né? Ela corta o jump scare no meio. A gente vê aqui que o Dewey também sobreviveu, né? O Dewey tá vivo também. Apesar da facada das costas, e o filme termina nessa cena belíssima, com uma fotografia muito bacana desse amanhecer do sol, de uma reportagem ali da Gale. E esse é o primeiro Pânico de 1996. O que você achou desse filme? Eu acho um filme muito bom, apesar de ter algumas coisas que envelheceram meio mal. É um filme que, no geral, ainda funciona e funciona muito bem. Mas deixa aqui sua opinião, deixa o like também aqui, se inscreve no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!